Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao 12º programa Imersão na Educação e Saúde na TV União. Fiquem ligados porque hoje teremos convidados especiais e nós estaremos falando sobre o final de ano, sobre solidão, solitude, sobre envelhecimento e esse momento que é tão especial de confraternização, mas que em algumas situações geram tristeza e sofrimento. Então nós teremos convidados como a doutora Maitana, psicóloga clínica, que vai estar falando dessa abordagem da gerontologia, e também o doutor Ian Machado, médico nutrólogo da medicina da família, que vai estar falando sobre o envelhecer e esses cuidados especiais. Pois fiquem ligados que voltaremos já já. E agora, dando início ao nosso programa, eu vou convidar a psicóloga clínica Maitana, que vai estar falando sobre o envelhecer, sobre esse cuidado, né, que é a ciência que estuda o envelhecimento, que é a gerontologia. Então, vem aqui, doutora Maitana, por favor, vamos falar sobre algo que é tão bacana, né, que é o nosso envelhecimento, né? Senta aí, por favor. Olá. Tudo bem? Muito obrigada por você ter Eu aceitado o que nosso convite. É uma agradeço. honra recebê-la aqui, véspera de Natal, né? Estou toda de pinheirinho, né? Para celebrar aí o Natal, mas também para falar deste momento que para muitas pessoas gera um sentimento de tristeza, de solidão, de perda e de falta de pertencimento, não é verdade? Você pode colocar para nós aqui, para os nossos telespectadores, qual a diferença entre solidão e solitude? Sim, solitude é quando o sujeito ele faz a escolha de estar sozinho. Isso não quer dizer que ele está triste. Ele quer estar naquele momento consigo mesmo. Ele quer avaliar as situações da vida, ter uma imersão, tá certo? Isso ele é bom, é positivo. A gente necessita disso, muitas vezes, de parar e ter esse momento de reflexão. Bacana. Então, a solitude, ela é um momento eu e eu, né? Um momento que você Sim. precisa se ausentar, muitas vezes, né? Do próprio coletivo, até às vezes dentro de casa, né? Você quer ficar quietinho. Então, a solitude, ela define, né, esse momento onde você precisa se conectar com a sua essência, não é isso? Daí a solidão, para que possa diferenciar para os nossos telespectadores uma pessoa solitária ou uma pessoa que está no momento de solitude. A solidão já é diferente. É um estado emocional em que o sujeito ele está privado de relacionamentos, de contatos que trazem prazer, que é agradável, né, com pessoas significativas. Então é diferente, né? Você percebe que a solitude ela é consciente, esse sujeito ele faz isso para um bem-estar. A solidão não, né? Traz sofrimento. E muitas vezes o que se percebe na solidão, que é uma falta que ela não é preenchida, né? Por mais que você tenha pessoas dentro de casa, por mais que você tenha um companheiro, por mais que você tenha uma família bacana, mas a sensação é de que você está sozinho, né? Então, a solidão ela é algo permanente, né? E que adoece, né? A solidão. E por que trazer esse tema? Porque agora em dezembro, né? Falando das pessoas que estão sozinhas, né? Falando principalmente dos idosos, que muitas vezes estão sozinhos, né? Os filhos já saíram de casa, muitas vezes mora só, muitas vezes mora, né, com alguém da família, um filho. A solidão do idoso não é solitude, né? Porque a maioria dos idosos, elas querem estar na companhia, mas a gente percebe que muitos ficam isolados mesmo, né? Fica ali que agora não é a sua vez, né? É a vez das crianças, né? Então fala um pouquinho dessa realidade no teu consultório. Sim. Estar ao redor de muitas pessoas não quer dizer que eu estou me sentindo completo, que eu estou me sentindo bem. Então, assim, acontece de às vezes a pessoa estar ao redor, pode ter pessoas na casa, mas dentro de si há uma angústia, há uma tristeza,
né? Então acontece muito isso, assim, na nossa cultura tem isso de comemorar, né? Assim, esse momento de comemorar, esse final de ano, Natal, Ano Novo, que é um momento que é para você precisa estar alegre. Mas na realidade não é assim, né? E muitos idosos, eles já tiveram esses longos anos de vida, porque tem que lembrar, idoso é adulto, ele é um adulto com muitos anos de vida. Então, se eu tenho muitos anos de vida, se eu vivi 60, 70, 80 anos, eu passei por muitas coisas na vida. E eu conheci muitas pessoas. E, infelizmente, eu posso ter perdido muitas pessoas e eu posso também ter alguns comprometimentos no meu corpo. E que isso pode gerar, né, assim, uma busca por aquele ser que às vezes nem existe mais, aquele amigo que foi perdido, Uhum. né, aquele ente querido que foi perdido, ou muitas vezes por algum comprometimento, alguma dificuldade de locomoção, eu não posso ver aquela pessoa, eu não posso sair, eu não posso me ausentar da minha cidade. Tudo bem que hoje a gente tem a internet, tem o que aproxima, mas muitas vezes também ela afasta. Né? Afasta em que sentido? Porque muitas vezes as pessoas deixam desse contato e pessoas de gerações que não tiveram isso com a internet, com isso, às vezes não gostam tanto, querem ver a pessoa, querem tocar. E isso traz um sofrimento, traz lembranças que geram solidão, que podem gerar solidão. É. E é importante que as famílias tenham consciência que muitas vezes o idoso ele quer ficar quietinho, mas não é por falta de vontade. Às vezes é o próprio limite, como você falou, do corpo, né? Se sente desconfortável, acha que vai prejudicar, né? E cabe a nós, né, compreender esse momento, né? Geralmente eles não gostam muito de sair de casa. Eu posso falar porque a minha mãe, né, já tem 83 anos, então assim, ela não gosta de sair de casa e respeitar, não é, doutora? Assim, o quanto que é importante você respeitar o momento, né, do idoso, o momento que ele quer ficar no conforto do lar, não quer zoada, não quer barulho. Então, os encontros de final de ano, eles trazem algumas repercussões. Traz lembranças boas, às vezes não tão boas, mas também traz esse movimento do desconforto de tirar o idoso ali do lugarzinho calmo e seguro dele e trazer para um outro ambiente que muitas vezes ele vai se sentir mais isolado ainda do que ficar sozinho em casa, não é verdade? Então isso é uma realidade. Como é essa tua prática? Como você trabalha com a ciência do envelhecimento, né? Você faz alguma psicoeducação com a família relacionada a essas datas importantes que todos passam e vivenciam? É sempre importante saber um pouco da história de vida desse idoso, né, dessa pessoa. Saber o que é que ele gostava de fazer, o que é que ele gosta, o que é que ele pode fazer, né, o que é possível também, né? E conhecer a rotina da família, né? Assim, qual é a rotina? Assim, o idoso, ele a vida toda, ele não gosta de comemorar, não gosta de se reunir, quer ficar em casa. Então, não tem como depois de 70 anos. Quer dizer, tem, mas a probabilidade é menor de mudar isso, de Sim. modificar isso, né? Mas assim, então conhecer essa realidade, então saber da família, não, sempre gostou, todas as vezes fazer as comidas, ajudar, e agora não está mais. Então assim, precisa estar com atenção a isso, escutar, e realmente escutar com atenção, quer dizer, não é só escutar para aceitar a resposta que a pessoa quer, mas escutar para compreender mesmo o que aquela pessoa está querendo. É E importante. essa questão da inclusão do idoso não é integrar o idoso, mas é assim incluir nessas decisões, né? Onde você quer passar o Natal, né? O que você gostaria de comer, com quem você quer estar. Isso é tão importante porque traz vida, né? Traz pertencimento, né? Porque muitas vezes um idoso de 83 anos, 85 anos, ele já perdeu o cônjuge, né? Os filhos todos já casaram, né? E ele quer se sentir pertencente à família, né? Então, esse cuidado da família, né, nessas escolhas é fundamental para que ele tenha saúde e se sinta, né, pertencente naquele momento bacana que é da confraternização. Sim. Você recomenda o que você sugere no teu consultório quando chega a essa queixa? Você recomenda alguma estratégia? Você chama a família, reúne? Como é que você trabalha isso na dinâmica da clínica? No caso da clínica, se o idoso ele é autônomo, no sentido dele tem consciência das suas escolhas, a gente foca no paciente. Então a gente escuta primeiro. E a gente sempre tenta saber, pela psicologia, que a gente sempre tem que tomar esse cuidado, a que ponto eu posso falar com a família. Então, normalmente, eu converso com o paciente para que ele expresse para a família o que ele sente, o que ele quer.
Em alguns casos que eu vejo que o paciente é aberto, né, aquela coisa dos filhos, não, pode falar com meus filhos, então eu, com a autorização do paciente, eu chamo a família, converso com a família, né, e vejo também esse outro lado, porque muitas vezes no consultório a gente percebe que às vezes está faltando comunicação. São Hum, coisas muito simples. É só uma palavrinha, na verdade. Um acha que o outro está pensando uma coisa e o outro acha que o outro está pensando outra coisa. E quando eu percebo isso, justamente a gente vai auxiliando para que possa ser falado. Porque às é. vezes tá os dois lados super preocupados, super angustiados e não fala. Aquela questão, né? Às vezes a gente não E o quanto diz. que melhora a qualidade de Isso, ambos, né? Da isso, família como um todo, né? Por meio isso. da comunicação. Mas eu entendo também que é difícil, né? Porque, Sim, assim, muitas vezes você é criado numa família que a comunicação já foi assim a vida toda, né? E isso, agora a pessoa está idosa, né? Deixa ali, né? Não vou sim, comentar que ela pode não gostar, né? E ela também pode achar que o uhum, filho não vai gostar, ou a nora. Essa questão da comunicação, ela é muito falha, eu percebo, uhum, né? No idoso. E outra questão também que é importante não tratar o idoso como criança, né? Eu vejo que muitas vezes as famílias infantilizam, né? uhum, Não respeitam. E o quanto que eles têm a personalidade deles, a autoridade deles, e muitos com autonomia, como uhum, você colocou aí. Isso é importante salientar que essa autonomia, essa lucidez, uhum, promove um bem-estar natural para o idoso. sim, E você orienta essas famílias também sobre essa sim. questão da abordagem, a forma como tratar? Sempre é importante lembrar, mais uma vez, eu pontuo isso: o idoso é um adulto e Sim. é um público muito diverso. Então, assim, você pode pegar uma pessoa de 60 anos, como você pode atender um paciente de 95 anos. E idade não é sinônimo de que a pessoa tem algum problema de saúde, é muito doente. Não, tem pessoas que têm 80, 90, até chegar a 100 anos bem, assim, bem de vida, né, com a saúde boa. Então, assim, muitas vezes, quando a gente está com esse idoso, a gente precisa estar com ele. Eu sempre coloco assim, essa palavra, né, deixá-lo ter uma voz ativa, né, deixá-lo estar presente naquele momento, né, trazer ele assim de saber que ele não já passou. E também são gerações diferentes. Assim, sempre tem que lembrar isso, são gerações, né? Eu pego, por exemplo, tem idosos com uma expectativa de vida maior, tem pessoas de 80 anos que convivem com de 2, de 3, de 40. Então, você pensa no final do ano, né, que nossa cultura, aquela Todo muitas mundo pessoas reunido, né? juntas. Então, A assim, grande família. são muitas percepções, formas de pensar. Então, tudo isso, a gente sempre tenta trazer para a família isso, na psicoeducação, né, que ensinando, orientando, né, é uma diferença de percepção. E não é que às vezes, por exemplo, ele está errado, eu estou certo, ou ele está certo, eu estou errado. Muitas vezes é porque são formas óticas diferentes. E Sim. é interessante quando se une, porque justamente essa diversidade também traz um grande ganho. Ganho para ambas as partes, né? Para É, todo mundo, né? se a gente Nessa for convivência. pensar, né, assim, por exemplo, às vezes a receita, né, da vovó, como aquele comum, né, aquela vovó que sabe fazer aquela receita, né, ou aquela pessoa que divide com um neto, com um filho, ou naquele caso, aquele momento de diversão, que é assim, de contar as memórias do passado, e que são muito legais, que às vezes você não sabe, eu nem sabia que meu pai fez isso, meu avô fez isso, né, meu bisavô passou por isso. E nesses momentos de troca, nesse momento onde você escuta e também conversa, às vezes, como os filhos ensinam os pais a mexer no celular, mexer no aplicativo, Sim. isso também ajuda muito. Então, E assim, favorecer isso, esses momentos de troca da é família. importante lembrar também que muitas vezes o idoso vai perguntar várias vezes ou contar várias vezes a mesma história e nem sempre é Alzheimer. É Sim, a forma deles acessarem essas memórias positivas que eles querem que continue ali, né? Fazendo a manutenção e viva naquele contexto, né? sim, Familiar, que é muito bacana, né? Os filhos, os netos, não corrigir, deixar falar, né? Mesmo que você já escutou várias vezes a mesma história, uhum, que eu acho assim incrível. Eu fico olhando e observando como é que pode, né? Assim, repete, repete, não é Alzheimer, mas é a forma de pertencimento, e isso é lindo, né? Você sim, deixar o outro se expor dentro daquilo que ele tem para dar naquele momento, que são aquelas memórias sim. que ele ativa, né, com maior carinho, maior felicidade, né, e coloca ali. Outra questão é a questão das memórias
das fotografias, né? O idoso ele guarda muita foto, né? O idoso ele guarda muitas memórias, lembranças. Você trabalha de alguma forma com esses materiais, com esses recursos? Sim. Se eu perceber que o paciente gosta, né, que ele se sente, normalmente ele se sente, mas tem pessoas que não gostam tanto. Como hoje a gente tem o Instagram, tem as redes sociais, que a gente vai, coloca, né, tira uma foto nesse momento, bota logo. Muitos, claro que muitos estão aprendendo a viver nesse mundo digital, né, já sabem, mas outros não. Então, às vezes, trazer as fotos é um momento deles falarem de si, e é muito importante. E saem muitas, mas muitos sentimentos, né, eles liberam. Eles falam de coisas do passado que ainda está dentro deles, estão até no momento, né? Coisas que viveram, mas está aqui dentro. Né? Então é muito importante esse trabalho, né, de foto autobibliográfico, né? Como Sim, chama, de você sim. falar de si. Né? É. Isso é muito importante para eles. Esse autorrelato, né, essa Uhum. auto-história, né, que foi Isso. construída, né, com tantas pessoas, mas que está ali muito presente na Uhum. memória. Como foi a sua escolha por essa área? Né? Geralmente, quando você faz psicologia, você escolhe a área clínica e você vai ou para a infância, ou para a adolescência, ou para a vida adulta, né? E você escolheu a área clínica, né? Trabalhar com envelhecimento, né? Trabalhar com essa finitude, né? Que é algo gradativo, mas que todos nós iremos passar, se Deus quiser, né? E aí, como foi essa escolha? De que eu Ou foi a área que te eu escolheu? acho que foi a área que me escolheu. Eu, antes mesmo da faculdade, gostava muito, sempre tive muito. Acho que até uma questão de família. Meu pai também gosta muito desse contato, né, com as pessoas assim com mais idade. E eu sempre gostei. No meu bairro eu conversava com os meus vizinhos, né, de mais idade. Até hoje eu tenho muita facilidade. E com meus avós, né, sempre tive um contato com ambos os avós, paterno e materno. E com o tempo, antes de entrar na psicologia, eu decidi, quando eu passei no vestibular, eu decidi ser voluntária em algum lugar. Eu sempre queria, uma vez na minha vida eu vou ser voluntária. E antes de entrar na psicologia, eu disse, passei, então, acho que antes de eu passar, eu acho que eu fiz o vestibular, não, automaticamente eu vou ser voluntária agora. Se eu passar ou não, depois eu vejo. Eu decidi ser voluntária no Lar Torres de Melo. E eu Olha aí. trabalhei, né, na parte técnica de enfermagem, né, a gente auxiliava. E eu vi que eu gostava disso, gostava. E lá eu tive, assim, contato com alguns idosos que servem, assim, de experiência para minha vida toda, eu adolescente, né. E quando eu entrei na faculdade, eu buscava, mas não tinha. Mas aí parece que puxam a gente, assim, mesmo que não tinha tanto, vamos dizer, até disciplina sobre o assunto, tinha um professor ou outro que trabalhava, e eu ia se aproximando, e comecei a continuando a trabalhar ao longo da faculdade. Já não era mais voluntária, eu estava na faculdade e comecei vamos dizer, explorar mais esse campo. E na faculdade me formei, e o primeiro trabalho também tinha a ver com esse Nessa público. área. E aí, quando eu vi que realmente era, não, vou por aqui mesmo. É algo que eu gosto, Muito vale bom. a pena. Mas é um campo que ainda precisa ser cultivado, Sim. né? A cultura é como se o idoso deixa ali, toma um remedinho, deixa ali. Não precisa falar, não precisa cuidar da saúde mental, não precisa de terapia, né? É algo que ainda está florescendo, né? Eu percebo muito que geralmente o que chega assim, é a última tentativa para que ele melhore. Então vamos procurar um psicólogo, já passou por todos os outros profissionais. É essa a realidade, porque não é o meu público, mas vez ou outra aparece uma situação e eu acabo encaminhando. Mas é como se fosse a última situação que você vai buscar para ajudar aquela pessoa que está precisando, né? É essa a realidade? É comum essa realidade. A gente, antes, alguns anos atrás, antes da pandemia, era perceptível que muita gente, assim, realmente vinha nessa última, né? Não tá conseguindo na medicação, tem que ir pro psicólogo, o psicólogo vai dar um jeito, né? Uhum. Mas assim, e também porque eles não conheciam a psicologia. A psicologia é uma ciência recente, Sim, né? sim. Então, assim, muitas vezes os idosos têm aquele, não, E às vezes será até até a que é resistência isso? do próprio idoso, né? Isso. Eu não tô doido, né? Então, assim, Sim. ainda tem esse estigma, né, da cultura, né, que eles foram, né, Não, que vivenciar. não tem esse conhecimento. Mas Isso. assim, o que se percebe é que os idosos mais jovens, digamos assim, eles já estão bem mais abertos a isso, Sim. entendeu? E depois da pandemia também se percebe assim o idoso até mais velho, como a gente chama, né? Uhum. Com mais de 80 anos, 90 anos, eles também estão disponíveis.
Claro, é um trabalho um pouco diferente do trabalho com outras idades, porque assim, existem alguns com limitações. Como eu falei com você, tem uma pessoa de 90 anos que vai ter um atendimento como uma pessoa de 30, 40, no sentido assim, da Sim. conversa, muito, tem uma conversa mais complexa, no sentido do psiquismo. Outros não. E alguns com comprometimentos também, que isso também vai tornar diferente, mas também dá para fazer esse trabalho. Então, hoje eu estou percebendo que está vindo também uma busca deles. E autonomamente, né? Dirigindo o seu carro, buscando por Sim, terapia, né? Por isso. qualidade de vida, fazendo atividade física, cuidando, né, da Uhum. saúde de forma integral, né? Isso é E lindo. a gente também está percebendo, mas eu percebo na minha prática, os idosos pedindo para os filhos. Entendeu? Tipo assim, eu tenho que voltar para a terapia, eu tenho, por exemplo, essa pausa de final de ano, Aham. janeiro tenho que voltar. Aham. Assim, não só a família querendo, os idosos também. Claro, ainda é algo que vai estar tendo uma crescente, eu acredito que vai crescer mais. Tem muitos artigos, né? Você vê que hoje a Sim. publicação aumentou bastante nessa área, né? Isso. Mas ainda precisa ser compartilhado. Eu acho que, assim, não só o psicólogo, mas o médico nutrólogo, né? O geriatra, então o psiquiatra, né? Esses profissionais, a própria fisioterapia, né? A terapia ocupacional, né? O idoso, ele precisa muito. É natural que o nosso corpo, ao envelhecer, ele vai ficando com mais limitações e mais dificuldade. Olha, passaria o ano de 2026 conversando com você. Que bom. Muito adorei bom, estar muito aqui. bom. Obrigada. Nós vamos seguir já já no próximo bloco com as Uhum. perguntas dos nossos telespectadores. Mas antes, eu quero te agradecer e pedir para você falar o seu arroba para quem tiver interesse, né, em marcar com você ou tirar alguma dúvida, entre em contato. Sim, @mai, com Y, _CM Falcão. Bem facinho, viu, gente? Tem um Y, tem um underline, Mas o meu nome também é difícil também. mas vai estar ali, ó, para que você possa confiar, Isso. né, Maitana? Isso. Muito bacana, gente. Olha só, esse programa vai ao ar já já, sempre às terça-feiras, às 21 horas. E se você perder, tem reprise sábado às 8 da manhã. Fiquem ligados que nós voltaremos já já. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenise Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Está esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, nós vamos para as perguntas dos telespectadores. Doutora Maitana, aqui é a pergunta do João Pedro, 42 anos. Meu pai perdeu um irmão. Como acolher sem forçar a alegria? Perda é algo doloroso, mas justamente, quando eu acolho, eu estou disponível para aquela pessoa. Não necessariamente eu vou impor o que eu quero para aquela pessoa. Eu vou acolher, eu vou compreender, eu vou estar com ele naquele momento. Então, assim, quando eu acolho, automaticamente eu posso gerar assim, um momento de alegria. Mas não uma alegria imposta, uma alegria que a pessoa vai sentir ao ser escutada. Então, assim, chegue para o seu pai, converse com ele, né? Assim, faça assim, o possível para que assim, esteja com ele nesse momento que com certeza eu sei que ele vai se aliviar nessa conversa. E assim, o luto é importante vivenciar, né? Não Isso. impor a alegria, porque se Isso. não vivencia o luto, o corpo adoece, a mente adoece, né? Fica fragilizado. Então, nesse momento, como você falou, a questão do acolher, né? Isso. Acolhe, ofereça, né? Carinho, Sim. cuidado, compreensão e deixa o luto vivenciar aí as fases, né? Que são necessárias, né? Outra pergunta, Roberta, 19 anos. Minha avó prefere ficar sozinha no Natal. Isso é saudável? Como foi as outras comemorações ao longo da vida dela? Ela ficava sozinha? Ela gostava? Se ela já gostava, não gostava de estar próximo de ninguém, isso possivelmente é saudável. Claro que nós precisamos um do outro, a gente precisa de contato, né? Então, assim, agora, se quando é uma mudança muito repentina, ou que você percebe a pessoa mudou, precisa de atenção.
Então, sempre é bom tentar conversar, ou quem sabe procurar profissional, algum profissional de saúde, né, que possa acolher um psicólogo, ou às vezes um médico de confiança, né, que às vezes você já vai para aquele médico e assim, ele pode falar algo, porque assim, precisa de atenção, né, assim, como dizer, mudanças repetidas sempre tem que ter Sempre. atenção. Agora, se for somente no Natal, Isso, aí é algo pontual, né? sim, Não gosta de comemorar, quer ficar sozinha. sim. Doutora, quer acrescentar algum questionamento, alguma pergunta que chega no seu consultório, para que você possa estar colocando aqui para os nossos telespectadores? Sim, lembrar que assim, o idoso está triste, não é nada. Tem que tomar cuidado. Tristeza não é só estar triste. Se é por causa da idade, não. Não é porque eu tenho tantos anos que necessariamente eu vou estar triste. Então, assim, sempre ter atenção com isso. Se você percebe que o idoso está mais triste, não está querendo comer ou está comendo muito, né? Se ele está mudando, tendo mudanças de comportamento, né? Tá, às vezes, até chegando a dar seus objetos, né? Eu estou dando aqui os objetos, assim, Uhum. nunca foi um costume, né? Uma característica. Sempre tem atenção, é bom se aproximar, tentar escutar, né? Como eu digo, tentar se comunicar, né? E essa comunicação é muito válido para o idoso. Ficar alerta aos sinais, né? Que é o Isso, que importa, né? isso, Seja sinais fisiológicos de dor, de isso, sofrimento ou sinais comportamentais, né? isso. Essa alteração, ela pode ser, sim, um sintoma grave que precisa Uhum, ser cuidado, né? sim. Mais alguma questão que você gostaria de pontuar que Sim, aparece no seu eu consultório? também queria Ah, pontuar, né, muito essa aqui que eu bem. trouxe, que foi há pouco tempo, o nosso conselho, né, de psicologia, ele lançou, né, as referências técnicas para a atuação de psicólogos, né, psicólogas junto às pessoas idosas nas políticas públicas. Isso é muito importante, né, é um manual com essas referências que vai auxiliar, né, até nós como profissionais de psicologia conhecer mais esse serviço e esse trabalho que é muito importante e eu creio que será muito mais daqui a Sim, e essa resolução ela vem somar, isso, né? Na isso, verdade, é para somar e melhorar essa questão desse isso, olhar para o idoso, né? Esses cuidados, né? Que sim, não é só o cuidado paliativo, mas é um olhar diferenciado, né? Para a pessoa que está ali, né? Cheia de vida, né? Porque isso, nós temos que pensar que, enquanto há vida, a pessoa está ali na presença dela, na autonomia dela, isso. não é E esse verdade? material é gratuito, tá certo? Vocês encontram em PDF, no site do Conselho, nas redes sociais do Conselho. Do Conselho do É, CREPOP, né? Muito bom. Pois muito obrigada novamente. Foi uma alegria, né, tê-la no programa Véspera de Natal, onde com certeza a sua fala vai afetar muitas famílias que estão nos assistindo, porque toda família tem aquele idoso que não quer sair de casa, que prefere ficar sozinho, seja por questões, né, emocionais, ou seja por questões de limitação, de desconforto, e que é importante a gente, né, observar essas sintomas, né, e essas peculiaridades, né, tão diferente, né, do dia a dia do que ele era para o que ele é hoje. Mas é sim, isso. Muito isso mesmo. obrigada, Eu que viu? Um bom agradeço. Natal para você em 2026, Feliz assim, Natal ó, para todos. cheio de alegria. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Mas você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenise Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Tá esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. Eu vou convidar o doutor Ian Machado, que vai complementar tudo que nós vivemos agora com a doutora Maitana, falando sobre envelhecimento, sobre essa questão do idoso no final do ano. Doutor Ian, por gentileza. Olá, tudo bem? Obrigada. Obrigado Vamos pelo convite. sentar. Doutor Ian, nós estávamos com uma psicóloga que é especialista em gerontologia e ela trouxe muitas questões do idoso, né? E aí, eu sei que o doutor trabalha também, né, com essa questão do envelhecimento. Final do ano, doutor, tem uma dificuldade maior
com as pessoas que te procuram, principalmente relacionada à alimentação, porque a alimentação fica mais diferenciada no final do ano devido aos eventos. Isso é um fator? Então, no final do ano, por conta das festas, né, as pessoas acabam não dando tanta atenção assim à alimentação, até à saúde no geral. Eles acabam deixando para o próximo ano, ali para o ano que vem, né, para começar uma dieta, para realmente ele começar seus novos hábitos de saúde. Então, a alimentação, ela interfere quando o idoso ele sai da rotina dele, dessa questão, né, que ele já está adaptado. Isso vai interferir na saúde? Isso pode ter danos a curto prazo? Olha, para o idoso, algumas vezes pode ser um pouco mais difícil essa mudança na alimentação, né? O idoso, não todos, mas eles tendem a ser um pouco mais pragmáticos, e isso também na questão da alimentação. Então, uma mudança abrupta ali de lugar, de comida, de horário, tudo isso pode de alguma forma mexer ali com o idoso, sim. Uhum. Então, o ambiente ele pode interferir também, né? A questão do som, dos ruídos, né? Isso pode ser um desconforto, né? Que pode gerar alguma alteração na saúde do idoso. Na questão da baixa imunidade, no desconforto, isso é algo que pode sim afetar um idoso que você já está acompanhando, que tem muitas comorbidades, que tem muitas dificuldades? Sim, a mudança de ambiente, né, não só a mudança de ambiente, mas aquele, ambiente de festa, geralmente é um ambiente que as pessoas se reúnem mais, né, ficam mais próximas, se abraçam mais, né, e isso acaba favorecendo a transmissão de algumas infecções. Não que a imunidade fique mais baixa, mas naturalmente as pessoas acabam se aglomerando mais nesse período, né, e isso favorece sim infecções respiratórias, né, e o idoso, por ser idoso, é um pouco mais vulnerável, assim como a criança. Uhum. Doutor Ian, a tristeza, esse sentimento de vazio, de não pertencimento, é uma queixa dos idosos no seu consultório? Existe essa questão de que não sou mais importante, não sou mais necessário, né? Esse sentimento mesmo de falta de utilidade, é uma queixa? É uma queixa bem frequente, né, assim, toda fase da vida tem suas dificuldades específicas daquela fase da vida. O idoso não é diferente, então ele também tem as dificuldades de ser idoso. Como foi falado, ele passou já por muitas experiências, né, ao longo da vida, conheceu muita gente e às vezes também já perdeu gente demais, né. E Hum. geralmente nessas festas, em datas mais específicas, mais comemorativas, às vezes serve como um gatilho para ali ter uma tristeza maior, né, É acabar verdade. exacerbando alguma coisa, né. É, e é tão importante você colocar, porque muitas vezes a gente não pensa no idoso, né? A gente pensa que tá tudo bem, né? Trazê-lo para o meio, trazer para o, né, para o conforto da família, que é todo mundo reunido, pode sim gerar um desconforto, principalmente comemoração de final de ano, né? Às vezes aquele idoso está muito bem na casa dele, né, assim, ele não quer viajar para outro lado do país, ficar uma semana fora. Se a gente fica um pouco desorganizado, uma pessoa que, já tem uma facilidade maior para isso pode acabar se desorganizando mais, né. Então assim, isso a depender, claro, depende, tá. Vai ter os idosos que vão adorar, tá, depende de cada caso, mas tem alguns que realmente pode, favorecer alguma desorientação maior ou algo do tipo. Uhum. Doutor Ian, o idoso que chega ao seu consultório, né, em um atendimento, ele é um idoso geralmente autônomo, ele vai sozinho para a consulta. Mas tem aquele idoso que muitas vezes você precisa ir ao leito, né, para fazer essa consulta. Como é que você lida com essa questão quando você precisa, nomear alguém da família para que tenha um cuidado diferente ou preste atenção à medicação, tá entendendo? Precisa passar uma informação que o idoso você acredita que não está cumprindo. Certo, assim, é uma pergunta complexa de responder, parece fácil, mas é um pouco complexa, porque tem Uhum. vários tipos de idosos, né? Sim, Aquele que tem autonomia completamente normal, nisso é sempre compartilhado com o paciente de, olha, posso falar com um familiar seu? sim. Então, assim, é sempre compartilhado, a não ser que seja um risco de vida iminente, né? Aham, Então, se ele não quiser, a gente respeita, né? Mas se não é risco de vida entendi. iminente, normalmente a gente conversa ali com a família. Vai ter o idoso que ele já vai ter algumas limitações de cuidado, então já tem aquele familiar
que é responsável por ele, né? E Uhum. tem aquele idoso que ele é totalmente dependente de cuidados. Aí esse é só com o cuidador. Só com Só com cuidador. o cuidador. Normalmente, até legalmente, ele já tem uma pessoa responsável por ele, né? Hum. Então, nesses casos de totalmente dependente, só com o cuidador. No meio termo, é casa a casa. Então, assim, vai ter casos que sim, casos que não, depende. Uhum. E a dificuldade de você, seguir o tratamento com uma pessoa, da terceira idade, uma pessoa que precise de um tratamento contínuo e dele seguir, de respeitar esse tratamento e seguir. Eu acredito que assim como o adulto, o idoso também está no mesmo nível. Muitas vezes ele diz que toma, não toma, ele diz que não come, come, né? O médico fica sabendo, né? Na verdade, quando você solicita os exames, ou até mesmo pela própria queixa, você já levanta ali uma hipótese. Como é que o doutor lida com essa situação? Porque nós estamos falando de um idoso, nós estamos falando de um adulto, né, que tem tanta autonomia assim sobre o corpo, ou que pode sim ficar sem a medicação. Assim, a gente não consegue obrigar ninguém a se tratar de Sim. nada, né? Então, assim, se ela tiver autonomia ali, a gente tenta fazer o convencimento à utilização daquela medicação, né? A gente vai explicar o que que aquela medicação faz, quais são os benefícios e o que vai ocorrer caso ela não tome aquela medicação, como faz com qualquer outra pessoa. Isso não na situação que ele é totalmente dependente de cuidados. Aí isso passa totalmente para a mão da pessoa responsável, né? Mas no caso do idoso, assim, como foi falado no bloco passado, existe ainda um pouco, né, a questão de, por exemplo, o estigma com algumas doenças, Sim. principalmente psiquiátricas, né? Então, assim, o idoso, há, sei lá, 80, 100 anos atrás, a pessoa para ir no psiquiatra era doido, né? Então, assim, Sim. as pessoas não iam no psicólogo, não iam no psiquiatra, só quem era doido, Uhum. né? E isso foi passado para ele ao longo de muito tempo, né? Então é difícil às vezes você quebrar esse preconceito, esse bloqueio que ele tem com alguma medicação que seja psiquiátrica, né? Por exemplo, uma depressão, às vezes o idoso ele não aceita a É depressão, né? verdade. Então assim, é conversado, é falado, é explicado, é orientado e de pouquinho em pouquinho normalmente vai dando certo, a pessoa entende. Quando ela vê que ela ficou melhor, ali ela entende que, né, precisa daquilo, né. E é uma consulta que vai gerar também um vínculo de confiança, né? Que é importante. Toda consulta precisa, mas na consulta psiquiátrica não, geriátrica mais ainda, né. Então Uhum. assim, o idoso, como a gente falou, existe um choque geracional muito grande, é um Sim. menino falando para alguém que tem É, 2, 3 vezes mais idade que ele, que já viu muito mais que eu, que é, sabe N coisas que eu não sei, né. é. Então, tem toda essa questão de empatia e confiança muito mais forte talvez que em outras especialidades, outras consultas com outras populações. Uhum, bacana. E chegar, na terceira idade com saúde, requer algumas recomendações, doutor Ian. O que que você sugere para a população que está nos assistindo? Com certeza muitos jovens, adultos e pessoas entrando aí na terceira idade ou que já estão. O que que você sugere de recomendação, né? Pensando agora em festas, em eventos, mas também pensando a longo prazo. Vamos sair do básico, né? O básico seria, coma direito, faça atividade física, durma bem. Isso precisa, com certeza. Mas coisas que geralmente não é falada é leia mais, leia um livro, tá? Isso ajuda a sua mente a ficar mais ativa, mais forte para a velhice, tá? Faça amigos, converse mais, saia mais de casa, se exponha um pouco mais a isso. Isso é protetor no passar dos anos, né? Tudo isso é fundamental, com o que eu falei ali no comecinho. Mas essas coisas são as que a gente mais negligencia, né? E que muitas vezes é o que faz falta lá no final. É verdade, né, essa socialização, né, até mesmo de estar utilizando essa memória, aprendendo coisas novas, né, e a socialização ela traz, né, essa novidade. Agora, os idosos eles rezam bastante, né, a oração, o poder, né, da fé, isso também ajuda, né, doutor? Eu acredito, eu como psicóloga, que se o idoso ele está sozinho, ele tem a fé em Deus, ele acredita em algo, né, que está ali e que vai ajudá-lo a dormir melhor, que vai ajudá-lo a acalmar o coraçãozinho, a diminuir a ansiedade, isso é importante, né? Todas as armas que a gente pode utilizar para ficar melhor são importantíssimas, tá? A fé é uma delas, tá? Então, se é importante para aquela pessoa, se ela acredita, se ela gosta,
a gente super diz, ó, vai, reze, vá para missa, ele vai ver gente, né? É importantíssimo. Agora, para quem não gosta, a gente vai para outro caminho, tá? Mas todas as armas são importantes. A gente não pode pegar uma dessas ferramentas, né, para melhorar e excluir as outras, tá? A Sim. gente não pode só ir pela fé, não fazer uso da medicação, ou só a medicação, para quem acredita, só a medicação sem a fé. Uhum. Então é importante ligar tudo, né? Até o idoso entender o que é que ele gosta, né? Porque a preferência do idoso ele também se modifica, né? Muito. Até por conta das próprias limitações. Ele descobriu o que ele gosta, é importante, né? Então, por isso, esse diálogo, essa comunicação. Outra questão que eu percebo muito nos idosos, 80 anos, 85, eles estão ali conectados na tecnologia, seja no WhatsApp, né? Seja num joguinho, seja olhando figurinha, né? Isso é importante, doutorinha, assim, para a memória, para essa conexão dele com o mundo? Depende, depende. Como foi falado também no bloco anterior, muitas vezes o WhatsApp, né, as mensagens de texto acaba distanciando um pouquinho mais as pessoas, tirando aquele calor humano, né, de ver a pessoa, de falar ali pertinho. Não é substituível isso, né? Uhum. Mas, de certo modo, também pode dar algum conforto, né? Um filho que mora longe, consegue falar com ele, mata um pouco a saudade. Questões, por exemplo, de vídeos curtos, algumas coisas assim, geralmente não são muito recomendáveis para a memória, né? Mas um filme mais interessante, uma Sim. leitura que seja mesmo pelo celular de um livro, tudo isso vai ter seu valor ali para preservar a memória com o passar do tempo. Doutoria, recentemente eu conheci uma idosa de 84 anos, né, e que ela apresentou alguns sintomas de querer ficar no quarto escuro, não querer falar com ninguém, não fazer mais o que ela fazia antes relacionado a atividades como arte, né, atividades manuais, sintomas que sugerem aí, né, uma investigação relacionado à depressão. Você poderia deixar aqui esclarecer para os nossos telespectadores as sintomatologias que é importante ficar atento no idoso? Perfeito, muitas delas você já falou, tá? Lembrar que todo transtorno psiquiátrico tá um diagnóstico de exclusão, então a gente pesquisa coisas que podem levar aquele transtorno, que sejam tratados de outra maneira, né? E depois de excluído, a gente fecha. Uma Uhum. coisa não impede a outra, a pessoa pode estar com, sei lá, deficiência de alguma coisa, ou com uma Sim, insuficiência renal, e ter depressão também, tá? Mas entendi. a gente sempre pesquisa junto, é interessante fazer isso. Uhum. Quais sinais e sintomas, né? É, o que que o DSM-5 coloca para a gente? O DSM-5 é um manual de diagnóstico de transtornos psiquiátricos, né? Fala daquela pessoa que está mais apática, sem vontade de fazer nada, que perdeu o interesse por coisas que via interesse previamente, como você falou, tem chorado mais fácil, o apetite mudou, ou passou a comer bem mais, ou bem menos, normalmente no idoso menos, né? Ficou mais retraída, O hipersono, o ou hipossono. dormindo demais ou Hum. dormindo de menos, tá? Normalmente no idoso é mais comumente dormindo de menos, fica com mais uma insôniazinha ali e desesperança, né? Aquele idoso que começa a dizer: "Ah, não tem mais sentido na vida, não tem mais futuro". Ele verbaliza. Às vezes pode verbalizar. Então, assim, muitas vezes acaba verbalizando. Então, assim, é importante você ficar atento a essas falas de desesperança, de apatia, né? Para tentar detectar precoce, porque gera muito dano ao idoso a questão da depressão, né? Muito bom. É importante porque muitas vezes as pessoas deixam para lá, né? Deixa ele estar quietinho, né? Tá ali, não tá dando trabalho, deixa ali, né? Então, assim, ficar atento, né, aos nossos idosos, né? Principalmente aqueles idosos de maior idade, né? Que 80, 85, 90 anos, que já dependem muitas vezes, né? De um parente para que possa estar, né, interagindo, até mesmo fazendo essa questão da logística, né? Desse cuidado. Doutoria, muito obrigada, foi incrível. Eu penso que agora, final do ano, os sintomas aparecem em toda a população, independente de ser idoso ou não, e essa sua fala aí contribui bastante. Para finalizar, doutoria, a alimentação agora nesse período, você sugere alguma dica para as famílias que vão fazer confraternização, que vão estar fora de casa e que tem um idoso ali pertencente?
De maneira assim bem geral, tá? Evitem excessos, né? Se o idoso tiver alguma restrição, né? É ideal tentar fazer aquela comida seguindo essas restrições, para não ser uma coisa só dele, ele se sentir Sim. isolado, deslocado, né? Muitas vezes tem que ser uma comida com menos sal, né? Então, Uhum. assim, é interessante, se todo mundo puder lhe ajudar, facilita para ele, né? Mas, assim, no geral, é evitar excessos mesmo, né? Muito bom. Fiquem aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenice Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Tá esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. E agora, vamos iniciar o nosso quarto bloco com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora Ian Silvana, 36 anos. Meu avô exagera na ceia. Como orientar sem tirá-lo do clima, sem ele ficar chateado? Vamos lá. Se for só na ceia, deixa quieto, né? Se não tem nenhum problema, deixa quieto, né? Mas assim, se for uma coisa que já é um hábito, ele exagera em todas as refeições, é diabético, é hipertenso, o ideal é você tentar ali, como que eu posso dizer, meio que acompanhar ele nisso, no sentido de, precisa ser um alimento menos calórico, é para todo mundo, não é só para ele não se sentir excluído, né? Mas se Entendi. for só na ceia, se der para relevar, releva, deixa ele comer. Eu quero ser sua paciente, doutora Ian, quando estiver aí nesse período. Então, vamos lá para o próximo, né? Antônia, 24 anos. Quais os exames o idoso precisa fazer para iniciar o ano? Preciso cuidar da minha mãe. É extremamente individualizado, né? Mas se a gente pode falar de uma maneira geral, normalmente é bom fazer algum exame ali para o coração, um eletro, né? Se tiver a possibilidade de fazer um eco, é legal de fazer um eco. Dependendo da idade, se não fez ainda, endoscopia, colonoscopia, né? Além disso, aqueles exames gerais para rastreio, né? Um hemograma, glicemia, tireoide, isso no geralzão, né? Aí quando a gente vai pegando mais casos mais específicos, a gente vai direcionando um pouquinho mais para um lado ou para o outro, né? Uhum. Bacana, mas assim, é importante, né, doutora Ian? Manter Importantíssimo. esse cuidado, né? O idoso, assim, mais que a gente, pelo menos uma vezinha por ano tem que ir ali no médico mesmo para ajustar as medicações, né? Geralmente toma alguma já, tanto para evitar de tomar demais, quanto também para ir realmente ajustando dose, né? E muitas vezes até repor, né, algumas vitaminas, Quando né? precisa, né? Às vezes também fazer reposiçãozinha de alguma vitamina, do ferro, do B12, quando indicado ali. Muito bom. Muito obrigada, doutora Ian. Como é que as pessoas te encontram? Por gentileza, coloca aqui o seu arroba. Beleza, para me encontrar, tá? É só procurar lá no Instagram, @Ian Machado. Ian com Y, viu? Ian com Y, Y-A-N Machado. Obrigada. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e muita saúde para Muito nós obrigado. todos. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo e nos vemos próximo ano. Tchau, tchau. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenice Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Tá esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. E agora chegamos ao fim do nosso 12º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Eu sou a doutora Helenice Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e venho aqui desejar um Feliz Natal para todos nós, para todos vocês. Que o ano novo venha repleto de saúde, de paz, de confiança, de respeito, e que as coisas boas aconteçam à medida que você vai pensando positivamente, à medida que você vai desejando e sonhando. E eu sempre digo que
sonhar acordado vira realidade. Então vamos acreditar no amanhã melhor, num dia melhor, no futuro melhor e no ano novo de 2026 repleto de paz. Isso é o que nós precisamos, porque a saúde ela acontece quando nós temos paz. Então eu quero deixar aqui o meu boa noite para vocês e espero vocês em 2026 cheio de alegria, no 2026 repleto de prosperidade e também de bênçãos. Até mais.